dia, alunos da 111, 112 e 113. Estamos na segunda aula da semana do dia 1º a 4 de junho. Na aula anterior, nós estudamos sobre biogeografia, os grandes biomas da Terra, fazendo uma introdução sobre a importância econômica, a classificação das folhas e também conforme a umidade. E nessa aula nós vamos ter uma aula bem maior comparado à primeira. Vamos retratar sobre os biomas, colocando as suas características e colocando também a sua localização geográfica. Eu gostaria que você acompanhasse a aula de hoje abrindo a sua apostila lá na página número 36 em diante. E você vai acompanhar para colocar e observar a zona climática e as características de cada bioma. Antes de iniciar a aula, vamos ter a presença de Deus através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente na aula de hoje, que possamos entender o assunto. Vai ser um assunto extenso, mas que possamos compreender. Esteja com os alunos 111, 112 e 113. Nos abençoe, nos guarde, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Essa foto aqui, você pode observar que fica na região do Machu Picchu, na Cordilheira dos Andes, no Peru. Bom, relacionado a florestas, na página 36 e 37, gostaria que você hoje abrisse e grifasse e marcasse os assuntos mais importantes de cada bioma que eu vou citar, que é o primeiro, que é floresta, da página 36 e 37. Nós podemos observar o seguinte: temos a floresta dividida em 4 grupos. Primeiro, florestas equatoriais e tropical chuvosa. Esse número 1, o Brasil tem floresta equatorial e floresta tropical. Número 2, floresta subtropical chuvosa, o Brasil tem também. Número 3, floresta temperada, já é mais típica da zona temperada norte. E a formação de floresta boreal de coníferas, o Brasil não tem. Então o Brasil vai ter em grande concentração o número 1 e o número 2. Agora, nesse slide, nós vamos trabalhar com você a zona climática e também a característica da onde? Da primeira formação. Então, se você estiver com o livro, com o seu caderno, você vai grifar alguns itens. Primeiro, qual é o clima, a zona climática da floresta equatorial e tropical chuvosa? Então, a primeira resposta que você vai colocar, você pode ter na página 36, na primeira coluna, está escrito floresta equatorial tropical chuvosa. Você vai dizer o seguinte: zona climática equatorial. Para quem? Para a floresta equatorial. Agora, tropical chuvosa, você vai colocar o quê? Qual a zona climática? Zona climática tropical, ok? Agora, quais são as características dessas formações vegetais? Quando se fala em floresta equatorial, eu estou falando que ela está situada na zona climática equatorial e possui como características espécies latifoliadas e perennifólias. E isso nós vimos na aula anterior, lá na página número 35. Você pode observar essa questão. Agora, qual a zona e a característica da floresta tropical? A zona climática é tropical e, como característica, ela vai ter uma grande quantidade de espécies vegetais e temos uma concentração dessa formação entre até a linha do Trópico de Capricórnio, por exemplo, no hemisfério sul, abrangendo, por exemplo, o Brasil. E agora os solos nas florestas equatoriais e tropicais apresentam em geral baixos níveis de nutrientes minerais, devido que por ser que ela explica a rápida perda de fertilidade em solos de áreas desmatadas quando ocorre a presença do homem nessa exploração. Quando você fala em clima de formação vegetal, floresta subtropical chuvosa, a zona climática é a zona chamada subtropical. Qual a característica? A característica é espécies perennifólias e aciculifoliadas. E elas têm como outras características, elas se concentram muito em relevos de planalto e chuvas bem distribuídas durante o ano.
A formação número 3 de floresta, qual a zona climática? É o clima temperado. Principalmente ocorre na região do temperado norte, hemisfério norte. E qual a característica dessa formação? Ela é chamada de decíduas, como nós vimos na página número 35, né? Decíduas ou caducifólias. As folhas caem durante um determinado período do ano e tem as 4 estações do ano bem definidas. Quando você fala na floresta boreal de coníferas, você pode encontrar isso lá na página número 37, na primeira coluna, que a zona climática é a zona climática temperada. E ela vai apresentar, por exemplo, formações com folhas muito finas, chamado aciculifoliadas, como exemplo, pinheiros e abetos, né? Ela é mais típica, temos essa formação um pouco aqui na região sul, como o caso a mata de araucária. E essa exploração é muito grande por causa que a madeira serve para a construção de casas, também para aproveitamento da extração da celulose e o papel. Então é isso que tem com vocês o clima e a característica das florestas. Então, no Brasil, nós temos em grande predominância o número 1, o número 2 e o número 4, que são as matas de araucárias. Tá? Mas o número 3 e 4 ele é mais típico do hemisfério norte. Já relacionado às savanas, qual a zona climática? É o clima tropical. Quais são as características? Chuvas mal distribuídas durante o ano, né? Longo período de seca, e isso forma o que? Folhas poucas conforme a estação do ano. Se tiver muita chuva, tem muita folha. Se tem pouca chuva, seca, então as folhas caem dessas árvores. Por exemplo, as savanas africanas, por exemplo, elas representam o tipo tropical do bioma que se propaga em todos os continentes, mesmo sobre grandes variações de temperatura. E as plantas em geral apresentam raízes profundas que vão possibilitar o quê? A sobrevivência quando nós não temos a presença de chuvas. Cerrado, em vez de chamar savana aqui no Brasil, eu chamo de cerrado. E esse cerrado é típico aqui no Brasil, e o solo foi voltado exclusivamente para a plantação de produtos agrícolas, tais como a soja e o trigo. Nós temos a presença de campos, lá na página 37 e 38, você pode acompanhar no seu livro. O clima, a zona climática, é chamada zona climática temperada, ou aqui no espaço brasileiro nós temos o clima chamado subtropical. Quais são as características? As características, ela já está situado abaixo da linha do trópico de Capricórnio para o hemisfério sul e para o hemisfério norte acima da linha do trópico de Câncer, ou seja, está situado na zona temperada, e a zona temperada possui as 4 estações do ano bem definidas. Aí vai ter presença de gramíneas nessa formação vegetal, tá, em grande quantidade, e os campos, eles vão cobrir as áreas de planície, e essas áreas de planície muitas vezes é voltado exclusivamente para a criação da pecuária bovina ou ovinos. E aqui na figura você pode observar, por exemplo, lá na Europa nós vamos ter grande concentração de cavalos selvagens, e na África do Sul de antílopes, que são animais típicos voltados para esse tipo de formação de campos, né? Formação rala, gramíneas nessa região. Tá? Aí as pradarias é típica da região do hemisfério norte. Velde é típica, chamado campos do continente africano, e pampas é a formação de campos que é típico da região sul do Brasil. Então pradarias, elas são campos, né, que temos em grande quantidade no hemisfério norte. Velde são também campos, só que são do continente africano, e pampas também são campos, só que da América do Sul, Brasil, ok? Aí na página 38, ainda estamos na primeira coluna, nós temos estepes e semidesertos. Zona climática, essa transição entre o semiárido para a região árida ou desértica. E essa transição, ela vai ter o que nós vamos ter a formação vegetal como característica, né?
é uma transição também entre a formação de semideserto para a região de deserto, como também nós podemos chamar de semiárido ou e árido. Tá? E nessa formação nós temos, por exemplo, um bioma tropical que ocorre nessa formação chamado de caatinga, nessa formação, vegetações ralas nessas regiões. Nós temos a zona de transição, essa zona de transição que ocorre principalmente entre a região árida e o deserto. Ocorre muita baixa pluviosidade, contribui para a aridez do solo e impede a existência de uma cobertura homogênea da vegetação, que apresenta o aspecto de tufos de gramíneas pequenos, animais que vão estar nessa região. Então ela apresenta assim tufos, né? Vegetação de subida ao longo do mesmo. E infelizmente nessa região o homem começou a trabalhar muito nessa região para aproveitar, cultivar produtos nessa localidade, como alimentos de subsistência. E com isso, essas áreas de transição, como coloquei ali, zona de transição, elas foram se perdendo com o passar do tempo pela ação do homem trabalhando na questão da exploração do solo e da formação vegetal, estepes e semidesertos. Agora, na página 38, na segunda coluna, página 38 e 39, nós temos a formação de desertos. O anterior, chamado estepes semidesertos, é a zona de transição, transitar de grande concentração de água para a escassez, como é o número 5, desertos. O clima, o próprio nome já diz, é o clima desértico. Quais são as características? Ela tem grandes amplitudes térmicas diárias, elevada evaporação, né? E aí por isso que nós vamos ter o que na região desértica pouca concentração de vegetação do local, por causa que as raízes elas vão procurando água no interior do próprio solo. Aí nós temos, por exemplo, um típico exemplo do deserto, desertos tropicais. Encontram-se espécies de répteis, aves, roedores e mamíferos com hábitos noturnos e habilidades especiais para sobreviver com a escassez de água. Isso em regiões de desertos tropicais, como é o típico, por exemplo, no continente africano nós temos o Namíbia. Também nós temos áreas de oásis. Essas áreas de oásis nós vamos encontrar o que? Lençol freático. Então, no interior dessas regiões de oásis, na profundidade do próprio solo, nós temos essa lençol freático, grande quantidade de água reservada durante a pouca estiagem que ocorre durante o ano. Agora nós temos outro tipo de formação de deserto, conforme a formação vegetal. Nós temos deserto tropical, conforme o bioma vegetal, e o deserto aspecto arenoso, são aqueles os maiores desertos quentes do planeta, localizados no continente africano e no continente asiático. O africano eu posso citar, por exemplo, o deserto Saara, e na Ásia eu posso citar o deserto do Xinjiang, que são o que? Extremamente arenosos. E aí nós vamos ter o que? Mínima concentração de presença de formação vegetal. Então, desertos arenosos para formação vegetal, nós vamos ter nesses dois continentes citados. Agora temos o típico chamado formação de biomas e desertos de aspecto rochoso. São mais comuns na América do Norte e na Oceania. Por exemplo, na Oceania, na Austrália, nós temos a região central da Austrália, que ela vai ter o quê? Desertos com vários aspectos rochosos, né? E pouca formação de vegetação. E outro bioma que nós temos é o bioma de frio, que ele é típico, por exemplo, de regiões voltado para as altas latitudes, que é no Polo Norte e o Polo Sul. E temos o que? Pouca formação vegetal nessa região de bioma de aspecto frio. Ou seja, todo o número 5 de deserto, eles vão ter o quê? Essa zona climática é a zona climática conforme o local. Por exemplo, quando falo de deserto tropical, então a zona climática é clima tropical. Quando falo arenoso, é o clima desértico. Quando falo rochoso, também é o clima desértico. E quando falo frio, zona climática fria. E esses desertos aqui que estou citando não é deserto do relevo, são desertos conforme a sua formação de vegetais.
Na página número 39, nós temos o último chamado zona tundra, outro bioma tundra, que ele ocorre na zona climática frio. Quais são as características? O frio é extenso, né, chegando a ter lugar que seria 50 graus negativos nessa região, e isso vai limitar a presença de homens nessa região, por causa que a incidência dos raios solares são poucos durante o transcorrer do ano. Aí nós temos o permafrost, é o solo dessa região que tem o que? Baixas temperaturas, né? E apenas uma fina camada se descongela, permitindo o desenvolvimento de musgos, líquens e plantas herbáceas de pequeno porte que ocorre nesse solo chamado permafrost, que é a região que nós temos no Polo Norte, principalmente, e também temos no Polo Sul um pouco. Qual a produção econômica? Infelizmente, esses líquens, que são essas formações vegetais que nós podemos observar nessa gravura aqui, elas são voltadas para a formação de antibióticos, e eles utilizam muito essa formação de exploração. Com isso, nós, em linhas gerais, em pouco tempo, nós respondemos para vocês essas perguntas. As formações vegetais são 6 formações vegetais que nós vimos nas páginas do seu livro 36. O primeiro foi floresta, o segundo foi savanas, na página 37, depois o terceiro campos, na página 37, depois estepes e semidesertos, na página 38, na página 38 o número 5, desertos, e na página 39 falamos sobre tundra. E aí nós falamos cada formação vegetal, o seu clima e as suas características, tá? Então aí você pôde acompanhar quando foi explicado, você grifou no seu livro essas duas perguntas que é muito importante. Qual é a formação, qual é o clima dessa formação vegetal e quais são as características das mesmas. Então, repetindo, das 6 formações de bioma, eu gostaria de que você soubesse essas duas perguntas. Qual o clima de cada bioma e 2 características de cada bioma. E isso está distribuído no livro, nas páginas que foram citadas anteriormente. O que você vai praticar? Você vai apresentar na plataforma do eClass essa atividade, a página 39 e 40. Lembra que na última aula eu falei, quem quiser fazer a página 39 e 40 pode fazer, mas você vai postar só agora na segunda aula. Então você vai postar na aula de hoje essa atividade. E também você vai postar a página 41 e 42. Ou seja, na plataforma do eClass dessa aula de hoje você vai apresentar as atividades, a página 39, 40, 41, 42. São 4 fotos que você vai tirar dessas páginas. E aí vejo você na plataforma do eClass postando essas atividades, né? E essa atividade também vale nota para já o mês de junho. Que Deus possa abençoar você. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpa que a aula foi muito grande, mas vimos o que? A característica da formação vegetal conforme o tipo de clima distribuído no planeta Terra. Na matéria de biologia, vocês vão estudar bem mais profundo as características da formação de cada bioma. Na matéria de geografia, que eu fiz uma pincelada, vocês viram onde está situado conforme a zona climática e uma característica. Que Deus possa abençoar você nessa aula de hoje. Vamos orar? Que o Senhor possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo no coração deles. Que a turma 111, 112, 113 possam estar animados nesse último mês do primeiro semestre de 2020, que eles possam estar guardados e protegidos por Ti. Também estenda essas bênçãos aos seus queridos pais e familiares e os irmãos também. Muito obrigado por tudo, em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vejo você na plataforma do eClass visitando essas atividades. Fui, obrigado pela sua atenção.